Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje vamos a mais um bate-papo. Eu convido você a uma reflexão e a aprender a montar um novo ciclo. Como tenho falado para vocês, é muito importante que você aprenda a viver a vida em ciclos e etapas. E nessas etapas você tenta, de certa forma, se desenvolver, melhorar a sua própria pessoa, melhorar a sua conexão com seus objetivos. Afinal de contas, às vezes nós pensamos que estamos ligados aos nossos objetivos, aos nossos ideais. Porém, nem sempre a gente está ligado como a gente gostaria. Às vezes você pensa assim, não sei, você já teve aquela sensação de fazer uma viagem e ela ir tão rápido que você diz, nossa, foi muito rápido a viagem, aproveitei muito pouco. Mas na verdade isso é aquilo que a gente chama de uma desconexão, que é o que a gente fala, né, no curso da filosofia andina, o jaguar, o arquétipo de estar presente. Às vezes as pessoas acreditam realmente que estão presentes, conectadas com a meta, com o objetivo, com a vida, mas às vezes elas não estão. Quando elas percebem que elas não estão sentindo a vida, aí sim elas começam a se tocar que, ao estar naquele local, ao estar naquela fase, elas poderiam ter muito mais intensidade, muito mais conexão com aquele tempo. Porém, isso não aconteceu. Às vezes a gente vive porque a gente está desconectado dos ciclos, que é o que eu falo aqui. Às vezes a gente imagina que a gente vai ser igual ao ano passado, e a gente até quer, às vezes, que seja igual. Pois quando é igual, eu tenho o conforto de não precisar mudar, eu tenho o conforto de não precisar inovar, porque já está mais ou menos ali estabelecido como eu devo agir. Mas nem sempre funciona. E não funciona, sabe por quê? Porque cada vez a gente quer mais da vida. Lembra que eu falei num vídeo passado sobre emoções e como as emoções tomam conta da gente, elas podem ser questões curativas na nossa vida? Sim, as emoções podem nos curar. Difícil é encontrar a emoção certa. Aqueles que vivem com mais intensidade, têm mais contato com mais gente, com mais pessoas, têm às vezes essa oportunidade de vivenciar momentos com emoções diferentes. Por isso que, para viver emoções corretas, a gente às vezes deve se submeter ao ambiente que está, nem tudo nos agrada, nem tudo é perfeito, e às vezes a gente precisa estar ali, onde a gente não tem toda a possibilidade e o conforto de se manifestar no nosso melhor. Às vezes ali nós somos o pior. E nós sendo o pior, ser o pior que eu digo, às vezes tem uma frase antiga que eu já falei aqui no canal. O melhor entre os piores será sempre o pior entre os melhores. Entende? Então às vezes nós somos os melhores entre os piores. Mas quando a gente pula de etapa e vai para outra etapa, às vezes a gente não é. Ali a gente é o pior. E que bom, porque a gente vai viver as emoções de um aprendiz, de um aprendizado. E isso é muito importante para a gente. Às vezes a gente tem que se colocar na posição de aprendiz. E isso é ter emoções corretas, é viver emoções de maneira correta. Às vezes a gente não as vive de maneira correta. Mas esse é o convite. A cada estação, a cada 4 meses, renovar objetivos de uma época, de uma estação, para que você cresça com isso, para que você se inove, coloque-se de novo em posições de desafio e se acostume a estar na posição de estar sendo desafiado sempre. Isso é muito importante para você. A posição que você se coloca diante da vida é muito importante. Então, de tempo em tempo, você tem que se analisar, colocar novas metas. Talvez seja nos próximos 4 meses a gente fazer coisas novas na nossa vida.
né? Quem sabe? Fazer o que exatamente na nossa vida? A escolha é da gente, é muito particular isso. Não dá para mim estabelecer, dá pra gente trocar algumas ideias, colocar alguns pontos que talvez seja interessante para todos, mas nem tudo vai bater, nem tudo será do mesmo jeito. Mas a ideia mais básica que eu recomendo para qualquer pessoa é a cada estação melhore o bem-estar da sua vida. Melhore o bem-estar das relações que você vive. Seja mais leve, viva bem. Afinal de contas, todo o conhecimento, ele vem para primeiro você viver bem. Porque uma pessoa que vive bem, ela cria uns parâmetros interessantes para a sua vida. Ela é interessante. O que ela é de melhor, ela é quando você está bem. Não dá para ter como parâmetro quando a gente não está tão bem. Quando a gente não está tão bem, as nossas decisões são recheadas de confusão. E confusão gera confusão. Então, na minha humilde opinião, a pessoa tem que procurar o bem-estar, o estado sereno, o estado pacífico e feliz. O que acrescentar, ótimo. Mas a cada época eu tenho que estar procurando saber o que exatamente me deixa bem, o que me faz feliz, o que me traz um bem-estar. São questões que cada um tem um nível. Às vezes o seu nível que você vive hoje é bem melhor do que o meu. Sim, e às vezes você tem menos catarse que outras pessoas. Às vezes você já vive um programa de arquétipos muito bons. E esses programas de arquétipos são colocados ao longo da nossa vida e às vezes a gente acerta. Tem gente que acerta sem precisar ter feito cursos, estudar, se aprofundar. É da pessoa. Ela deu essa sorte. A família já tinha bons arquétipos, ela herdou boas referências, boas imagens, né? Tem um autor, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas ele fala muito que, por exemplo, no Brasil, os nossos filmes não trazem bons heróis. Enquanto outros países criam e moldam heróis, e por que os heróis são importantes? Os heróis são importantes porque eles são referência para muita gente. Muita gente, quando assiste um filme, cria uma conexão, essa troca arquetípica com o personagem do filme. E muitas vezes alguns artistas de filmes acabam vivendo, aqueles personagens dos filmes acabam vivendo dentro de nós. Seja homem, mulher, aquela elegância, aquele caminhar, aquele jeito de falar. Sem perceber, você vai moldando estes elementos na sua vida. Agora, quando você tem elementos fracos, onde os filmes hoje colocam os homens como, por exemplo, uns caras fracos, digamos babacas, né, como fala o ditado. Caras que não têm aquela firmeza, aquele contrato pessoal forte consigo mesmo. Ou o papel de mulher também, que não tem aquela mulher. Ou alguma coisa assim, um herói muito fora do normal, impossível de ser alcançado. Tem isso hoje. Mas no Brasil, por exemplo, os nossos filmes não tem um herói que tenha esse jeito de agir de um jeito que nós quiséssemos ter isso nas nossas vidas, quisesse esse programa na nossa vida. Chegou o frio agora, né? Estamos no mês de junho, praticamente já chegando o inverno daqui a uns dias. E é aquela coisa, você preparou aquela roupa? Eu vi aqui no Mato Grosso do Sul, se tiver alguém do Mato Grosso aí, dá um toque aqui no canal, que chegou o frio e uma mulher falava assim: nossa, eu não tenho roupa para o frio. Eu não tenho blusas de frio para esse frio. Ela nunca imaginou que lá, um estado quente, fosse ter o frio que está tendo agora. Aí é que está um detalhe que talvez ajude você a captar o que eu estou falando. Montar este personagem é muitas vezes se preparar para viver tempos frios, quentes, e ter, naquela época do frio,
objetivos. Olha, quando chegar aquele frio, eu quero ir naquele lugar, viajar naquele lugar, e eu quero experimentar aquela receita de chocolate quente, de chá disso, chá daquilo. Eu quero preparar uma fogueira no meu quintal. Entende? Você tem planos, esses planos, aí vem o segredo. Esses planos, por que isso é importante, Carlos? Esses planos, eles nos mantêm ativos, vivos. Eles provocam dopamina, endorfina, um monte de coisa, enquanto você está em atos preparatórios, como diria na lei, né, no Código Penal do Brasil, atos preparatórios. Você está se preparando para alguma coisa, essa maquete, esse desenho, já traz uma felicidade, já traz uma coisa gostosa de você ter, de lidar com isso. Isso que é importante, que você já tenha essa energia boa agora, antes de chegar. Você não precisa ter o objeto, estar lá para conseguir isso. Não, você já está conseguindo agora, à medida que você faz a maquete, que você desenvolve. Não é verdade? Então, quando nós estamos planejando alguma coisa, nós já estamos vivendo, estamos sentindo, estamos já nos conectando com alguma coisa que vai nos trazer, de certa forma, próximos do nosso objetivo. Então, é como se ela tivesse escolhido uma roupa de inverno, talvez num estado quente como aquele, as pessoas iriam dizer, ela é louca, quando vai fazer um frio desse aqui? Mas quando ela estava fazendo aquele frio, ela podia ter aquela blusa linda, aquele lenço maravilhoso, né? Aquele par de luvas. Ela finalmente colocaria isso. Coloque-se na posição agora e imagine o que você poderia estar sentindo quando um sonho seu, uma vontade sua se realizasse dessa forma que eu estou falando. Já parou para pensar? E assim é. Cada estação traz uma possibilidade. Um cheiro, um tom, um lugar. Por exemplo, quando a pessoa imagina ir viajar para os Lençóis Maranhenses, por exemplo. Cada época tem uma época que as lagoas estão cheias, outra época que as lagoas estão mais baixas. Cada época é de um jeito. Se você tem férias e deseja conhecer, você sabe como que é lá, na época que você tem disponível para viajar? São essas coisas simples do dia a dia, mas que vão montando esse grande plano que a gente está falando aqui. Tudo deve sempre se voltar para a sua beleza pessoal, para o seu charme, para a sua elegância pessoal, para essa felicidade pessoal. Entende? Vídeo a vídeo eu venho aqui e a ideia primordial de tudo isso, dos arquétipos, dos personagens, dos moldes, é colocar você em sintonia com aquilo, com a melhor versão que você pode ser de você, não é? Seja compromissado com aquilo que te faz bem, com aquilo que de alguma forma traz um benefício na sua vida. Vou ficando por aqui, acredito que você tenha entendido o recado. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.